da República, do ministro Gilberto, representante do ministro Gilberto Carvalho, vai estar conosco na fala da noite, também dando uma palavra, mas a gente vai acolher isso mais à noite. Queria apenas fazer esse destaque aí a pedido da coordenação. A gente vai pedir ao Marcos que apresente, e a gente pensou no tema, pensou na proposta temática, naquilo que a gente ia trabalhar aqui em Manaus, nessa exuberância da floresta, dos rios, e do povo do Amazonas, do povo de Manaus, e com essa gente que vem do Brasil todo, pensar sustentabilidade, justiça, ação social a partir da ideia de vida e abundância, como é a palavra de Jesus Cristo. E a gente vai pensar teologicamente sobre essas questões já nessa tarde. O Marcos vai nos dizer sobre o que a gente vai ter e sobre quem vai falar para a gente sobre isso nessa tarde. Novamente, gente, boa tarde. Vocês perceberam que um evento como o Renas tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, aproveite cada minuto, cada instante, são várias coisas acontecendo e a programação é bem ativa. Mas eu, particularmente, estou muito feliz com essa plenária, né? Porque esse assunto sobre mordomia da criação, ele entrou em Renas numa oficina, no segundo encontro, né? Então, 5 encontros depois, a gente consegue ver esse assunto, mordomia da criação, sendo usado numa plenária, né? É lindo ver como Deus tem nos chamado a entender mais sobre a criação dele e, principalmente, o papel do cristão com relação a essa criação de Deus. E falar sobre isso, neste local onde nós estamos, dá um significado muito especial, muito claro. Eu tenho, assim, muitas palavras para falar sobre o preletor, além de ser um amigo pessoal, que me ensinou muito sobre o que é mordomia da criação, né, o que é essa teologia da criação e o papel da igreja, o papel do cristão com relação a isso. Então, Timóteo Kerker, missiólogo, teólogo, foi professor durante muito tempo no Centro de Estudos de Missão, lá em Viçosa. Hoje trabalha junto à Igreja Presbiteriana Independente, né, fazendo cursos no Brasil todo, tem escrito muitos livros, tem trabalhado uma tradução da Bíblia bem interessante, que ele deve falar um pouco aí também. Enfim, um homem de Deus que tem servido há 35 anos aqui no Brasil, mudando a vida de muitas pessoas, e principalmente nos últimos anos, nos ajudado a entender, né, essa questão da teologia da criação e como que a gente pode aplicar isso na nossa realidade pessoal e como igreja. Timóteo, por favor, venha até aqui nos esclarecer um pouco mais sobre isso. É um grande prazer tê-lo aqui, principalmente aqui em Manaus, né? Você falando sobre isso, para mim é uma honra, meu amigo. Obrigado. É uma alegria estar com vocês. Eu me sinto um pouco recuado aqui no cantinho. Não, mas eu preciso do espaço aí. Dá para empurrar para lá? Então vamos lá. Isso é o Renas, né? Ação. Pediu, cumpriu. Nós vamos falar um pouco agora sobre a teologia da criação, pensando no que a Bíblia fala, a palavra de Deus fala a respeito da criação, nas suas origens, na prática da igreja e no futuro. É só isso. É um assunto realmente que dá pano para manga, e não vamos ter tempo para esgotar o assunto. A primeira vez que alguém me mostrou a dimensão missionária da Bíblia, eu me lembro disso muito bem. Como fiquei impressionado por aquilo. Fazem muitos anos. Achei que já tinha um pouco de compreensão da palavra de Deus, mas nunca tinha visto tanto que a Bíblia fala a respeito da missão de Deus
muito além da grande comissão. E isso me levou a pensar sobre a maneira que eu mesmo estudava a Bíblia e como eu leio a Bíblia. E isso, eventualmente, me levou a estudar, inclusive, teorias de interpretação. Gastei um ano só estudando essas teorias para tentar entender um pouco por que a gente não consegue enxergar certos temas com maior facilidade. Certamente aprendi muita coisa naquele ano, aprendi sobre a importância da gramática, da linguagem, mas também me espantei com o reconhecimento que as teorias de interpretação, embora ajudam a gente a ler a Bíblia com mais afinco, com mais clareza, não resolvem o assunto. Que frequentemente a nossa dificuldade não é de natureza linguística ou gramática ou, digamos, técnica, mas nosso problema, nosso desafio é de natureza cultural. Deixa eu dar uma ilustração muito simples de como isso aconteceu na minha vida, uma história que alguns de vocês já conhecem. Eu cheguei no Brasil em 1977, com 25 anos. Vocês podem fazer a conta. O dia depois que eu saí do avião, conheci minha esposa. E nós casamos um ano depois. Nos apaixonamos. É uma história que eu preciso contar um dia para vocês. Uma história muito bela. Mas aqueles primeiros dias foram muito interessantes. Me lembro que depois de poucas semanas no Brasil, a mulher que iria se tornar a minha sogra me convidou para a casa dela. Tudo começou por aí, né? E para tomar um café e comer umas bolachas, trocar uns olhares com aquela menina, eu e um outro missionário solteiro. E lá nós fomos, sentamos lá e batemos aquele papo, tomamos café, conversamos, olhei para aquele lado, ela olhou para mim, aquele negócio todo, e chegou numa certa altura, eu virei para meu colega e eu disse, eu acho que está na hora de sair, porque a gente gastou um pouco de tempo antes de vir para o Brasil para tentar entender o que significa ser um missionário. A gente achou que sabia alguma coisa, a gente não sabia de nada. Mas a gente apenas sabia que tem que prestar atenção à cultura e essas coisas. Então, a gente se levantou, se despediu, e a minha sogra se levantou rapidamente e disse, é cedo, fique um pouco. Aí eu virei para meu colega, e a gente não sabia como reagir, nós sentamos. A gente tomou mais café, comemos mais bolacha, trocamos mais olhares, a hora avançou, e a gente achou que estava na hora de sair, está ficando tarde, a gente se levantou e nós nos despedimos com toda aquela fineza, né? E a minha sogra se levantou e disse, é cedo, fique um pouco. Então a gente sentou e tomamos mais café, comemos mais bolacha, trocamos mais olhares. E essa história se repetiu não sei quantas vezes, até altas horas da noite, até que eu percebi que o é cedo da minha sogra não tinha aquela mesma convicção, sabe? E a gente percebeu que a gente estava lidando com uma gentileza belíssima da cultura brasileira, mas que não era para levar tão a sério, né? É que a gramática estava tudo certo, mas a cultura estava nos atrapalhando. E frequentemente a leitura da palavra de Deus é assim. Ao longo dos anos, eu tive vários momentos na minha vida de espanto com as Escrituras. Raramente acontece assim de vez. Geralmente leva um tempo. Começa a ter uma noção que, olha, eu acho que tem alguma coisa aí. E com meses, com anos, a gente começa a perceber que há uma outra dimensão, uma outra perspectiva que a gente não tinha percebido antes. E quase sempre alguns autores ajudam a gente a enxergar.
Então, eu queria logo no início dizer para vocês que alguns desses autores realmente me ajudaram bastante. Quero destacar 3. Um britânico, biblista anglicano, um norte-americano, costa-riquense, batista, teólogo, e uma ambientalista brasileira pentecostal, respectivamente o Tom Wright, o Juan Stam e a Marina da Silva. Essas 3 pessoas ajudaram bastante a gente a enxergar coisas que a gente não conseguia enxergar antes. O Tom Wright, que alguns consideram herege, eu considero o maior biblista do século, sem qualificações, apenas isso. Mas o Tom Wright, especialmente no seu livro recente, Surpreendido pela Esperança, ele elabora, expõe a palavra de Deus de um modo que a gente começa a pensar sobre o futuro e sobre aquilo que virá de uma maneira que nunca imaginávamos antes e de uma maneira muito mais coerente com o que as próprias Escrituras dizem internamente. O Juan Stam, eu tenho o livro dele aqui, As Boas Novas da Criação, parece que está sendo lançado aqui nesse evento, né, Clemir? Pequeno livro, excelente obra do aluno do Karl Barth, poucas pessoas sabem disso, né? Juan Stam estudou com o Karl Barth e é uma pessoa que está apaixonado pela palavra de Deus, acaba de lançar um comentário de 3 volumes, se for juntar os 3 volumes, daria mais ou menos dessa largura, sobre o livro de Apocalipse. Esse tipo de pessoa, né? E tem uma paixão pela transformação do nosso mundo. Então, ele está muito engajado com tudo isso. E a Marina da Silva, que fala de uma maneira, às vezes, simples, politicamente bem profunda, tem dificuldade, às vezes, de acompanhar, e que me ajudou a entender que a maneira que a gente fala da criação e a maneira que a gente fala sobre a transformação desse mundo de pessoas, na verdade, andam juntos, e começa a surgir essa ideia de uma preocupação socioambiental, algo que era uma novidade para mim. Então, queria logo destacar essas 3 pessoas. Quando eu vou numa conferência, geralmente compro livros, né, para a gente se aprofundar um pouco mais. Então, são boas recomendações que eu posso passar para vocês. Então, depois de enxergar as Escrituras de um modo um pouco mais abrangente, me surpreendo hoje que eu não pudesse enxergar essas coisas que hoje considero mais óbvias. Afinal de contas, a Bíblia começa e termina com a criação. Antes de prosseguir com essas transparências, deixa eu só falar alguma coisa sobre o que nós vamos fazer hoje. Vamos examinar as origens da preocupação socioambiental nas Escrituras. Vamos procurar trabalhar um pouco sobre modelos para nós. Quando se fala de origens, quase sempre se fala do livro de Gênesis, às vezes dos Salmos, vira e mexe o livro de Jó, e isso acaba repercutindo num desafio para todo ser humano assumir o seu papel como mordomos da criação. E para nós isso significa que nós deveríamos estar logo envolvido com esse projeto do governo que nós acabamos de assistir, né? Porque isso é o que significa ser humano. E frequentemente a conversa termina por aí. Vira e mexe a gente ouse falar sobre o modelo de Jesus ou algo sobre o Espírito Santo, e de repente a gente percebe, espera aí, estamos tratando não só apenas do que significa ser humano, mas a gente está se tratando de um papel peculiar da igreja. E
Temos pessoas que estão fazendo isso. Eu trouxe mais um livro aqui do Ultimato, Jesus e a Terra, do James Jones, que faz um pouco disso no seu livro. Até então, sem grandes controvérsias, dependendo da maneira que a gente trata Jesus. Se a gente trata ele como modelo, já é difícil o suficiente, mas se a gente for pensar no impacto, naquilo que Deus fez nele, morto, ressuscitando-o dentro dos mortos, e assim antecipando a nova criação, veja só, morte transformada em vida novamente, nova criação, como o início desse projeto que Deus está fazendo. Isso acaba nos lançando para pensar um pouco mais sobre essa questão do futuro. E daí que todo mundo pula fora do barco, porque falar do futuro é aprontar seu próprio túmulo aqui no Brasil, né? Falar de escatologia é fogo, porque nós temos todo tipo de compreensão escatológica e é muito difícil a gente ousar pensar sobre criação, nova criação, em termos daquilo que a Bíblia diz, em termos do futuro. E isso é o nosso desafio. E vamos querer tentar caminhar nessa direção. A Bíblia fala bastante sobre as origens dos destinos últimos de Deus, não somente em termos da população humana que será salva, mas também usando uma linguagem muito mais abrangente, que inclui um novo universo. Eu quero apenas ler algumas passagens para vocês. Então, escutem bem. São alguns versículos meio fora do contexto, mas só por essa leitura rápida, você vai perceber a ênfase que a Bíblia dá quando fala, inclusive, da salvação na criação toda. Vou dar as referências. Abacuque 2,14. Conhecem? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. João 3,16. Alguém conhece? 3,16. Pois Deus amou a igreja de tal maneira. Pois Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Interessante maneira que João verbaliza o plano de salvação de Deus. Efésios 1, 9 a 10, falando de Deus, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu quanto as da terra. Semelhantemente, Filipenses 2, 9 a 11, falando de Jesus, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa passagem é muito boa. Colossenses 1, 15 a 20. Colossenses 1, papel de Cristo na criação. Este é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. Interessante, né? Não falou de todas as pessoas. Paulo pode falar que Jesus é o novo Adão, em Romanos. Mas aqui ele diz que é o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. A gente pode falar as materiais, as imateriais. Sejam tronos, sejam soberanias, que é principados, que é potestades,
Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo toda a igreja. Ninguém está lendo, né? Todas as coisas, que sobre a terra, quer nos céus. 1 Coríntios 15, e vamos terminar por aqui. 1 Coríntios 15, 27 a 28. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordenou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Falando da tarefa que já começou a partir da ressurreição de Cristo Jesus, mas que está em andamento. Jesus agora está sujeitando todas as coisas debaixo dos seus pés. Isso tem grandes implicações para uma teologia da criação. Literalmente, todas as coisas estão sendo atualmente, o primeiro passo foi a ressurreição, e todas as coisas estão sendo sujeitadas debaixo dos seus pés. Não só isso, mas quando a gente explora o miolo da Bíblia, os Salmos, onde Deus é altamente louvado, e a esperança profética na nova criação, especialmente em Isaías, capítulos 40 a 66, encontramos repetidamente a criação nas suas diversas dimensões se reunindo neste louvor e nesta adoração a Deus. Eu quero, nesse dia, explorar um pouco as implicações deste início e fim para a responsabilidade cristã diante da criação. Veremos também que no meio do grande relato da criação na Bíblia, estão presentes a preocupação de Deus e a responsabilidade do ser humano e da igreja em relação à sua criação. É uma narração comovente e desafiadora. E se fizermos uma leitura bem cuidadosa, percebemos que a história tem um fim otimista. Espero dar essa mensagem hoje. Muitos de nós não temos uma visão de um fim otimista. A Bíblia nos dá uma visão de um fim otimista. Estamos caminhando em direção a novos céus e nova terra, a um mundo recriado pelo próprio Deus, mas que não dispensa do papel do ser humano, em especial dos cristãos, na redenção da criação. Essa vai ser nossa reflexão. Vamos olhar para trás, um pouco nas origens, no presente e para o futuro. Queremos saber qual é o nosso papel como seres humanos e como igreja, e como nós devemos exercer isso diante dos desafios atuais. E eu vou sugerir, só a título de começar essa conversa, 5 princípios. Nós vamos enumerar 5 princípios bíblicos, junto com suas implicações, de modo esboçado. Mas antes disto, eu quero tentar colocar essa conversa, essa fala, nossa reflexão hoje à tarde, dentro do contexto demográfico no qual nós vivemos. Foi interessante que nós acabamos de assistir um pouco à demografia da Amazonas. Quero fazer isso em termos mundiais, em termos do Brasil. Vai ser rápido, porque isso ajuda a situar a urgência dessa reflexão no nosso mundo de hoje. Vamos partir para o próximo slide. Onde estamos aqui? Número 2. Aqui nós temos os números
da população humana. Consideremos para onde o nosso mundo está caminhando. Dá uma olhada nesse gráfico, vê se você consegue acompanhar. Isso em termos de população mundial. Em 2010, a população mundial alcançou 7 bilhões. 7 bilhões. Isto apenas 12 anos depois de atingir 6 bilhões. Dá para acompanhar esse gráfico aqui? Vocês podem ver. Lá no fundo não conseguem enxergar, né? O Marcos, será que as pessoas podem trazer as cadeiras para frente? Vai fazer uma grande bagunça, mas eu acho que vamos fazer isso, uma grande bagunça. E depois vocês voltam para as suas mesas, que vamos acompanhar algumas transparências. Se vocês quiserem, podem ocupar esses lugares aqui na frente, temporariamente, tá? Ou trazer as suas cadeiras. Podem vir, fiquem à vontade. Aqui, levou séculos para o mundo atingir um primeiro bilhão. Aconteceu no ano 1802. Ixi, agora, né? Eu não fiz essa experiência antes. As datas em vermelho simplesmente não aparecem. Um dia a gente vai aprender, vou ter que ler. 1802, o mundo alcançou sua primeira bilhão. Levou 126 anos para alcançar 2 bilhões. Entendeu? Levou mais 33 anos apenas para alcançar 3 bilhões. Estão me acompanhando? Já sabem onde isso vai chegar, né? Levou 13 anos para conseguir mais 1 bilhão, mais 13, mais 1 bilhão, mais 12, mais 1 bilhão, mais 11, mais 1 bilhão, para chegar onde nós estamos hoje, com 7 bilhões. E agora a projeção é que começa a diminuir o ritmo. Vai levar 16 anos para alcançar a próxima bilhão. 24 para a próxima, mais 20 para a próxima, 26 para a próxima, depois disso ninguém sabe. Mas estão falando de um nivelamento desse processo. Vamos avançar para o próximo slide. Ok? Aqui nós temos, eu sei que até mesmo de perto não consegue enxergar os detalhes desse gráfico, mas ele vai desde 7.000 anos atrás, antes de Cristo, ou mais, conforme a sua teologia, você pode preencher a data, e vai avançando até o ano 2000. 2000. No ano 2000, dispara. Você lembra no último gráfico? Foi no século passado que nós realmente ganhamos bilhões de população. E isso, em alguns países, isso já se nivelou, em outros países não. Mas o cálculo é que entre meados ou fins desse milênio, se chegarmos lá, que isso vai chegar num estacionamento de crescimento. Vamos avançar. Nos próximos slides, vocês vão ver isso visualmente. Nós vamos andar por uns 5, 6, 7, 8 slides, até esgotar esse gráfico. Você vai ver os pontos vermelhos, onde a população estava. Ok? Estamos no ano zero. No ano zero. Tá? Próximo, ano 1000, próximo, 1800, próximo, 1927, próximo, 1960, próximo, 74, próximo, 87, próximo, 99, próximo, 2050. Isso é a projeção, obviamente, né? Eu acho que esse é o último. Tem mais um? Não, né? Ok, estamos lá. Então, visualmente, você pode ver o que está acontecendo
com o nosso mundo em termos de população. Isso tem implicações ambientais? Obviamente, né? Obviamente. Grandes implicações. Só um dado muito interessante. A projeção da população brasileira, em termos de zero crescimento, essa última década já mostrou uma diminuição no ritmo de crescimento. E esse ritmo deve zerar, de acordo com as projeções, até cerca do ano 2050, quando o Brasil vai atingir uma população de 233 milhões, ou seja, apenas 17% acima da população atual. Então, isso, para mim, surpreendeu bastante. Ou seja, esse crescimento, a não ser que todo mundo resolve vir para o Brasil, né? O que pode ser também, né? Se tudo continuar do jeito que está agora, nós devemos alcançar um crescimento, um acréscimo de apenas 17% da população. E veja só, na minha vida, o Brasil deve ter triplicado em população. Eu não sei, estou tirando isso da cabeça, não fiz o cálculo. Alguém pode calcular isso de repente. Dobrou, 60 anos, dobrou de população. Ok. Há um grande consenso na comunidade científica mundial que a nossa biosfera corre grande perigo devido a diversos fatores, partindo de um consumismo desenfreado de produtos nocivos, e tudo isso aumenta geometricamente com o crescimento populacional. Nós não podemos simplesmente fechar os olhos a isso. Nós temos que pensar, veja bem, gente, nós temos que pensar de um jeito que nossos pais não precisavam, ou pelo menos não estava batendo na cara deles, como isso bate na nossa cara hoje. A igreja está começando a ver, espera aí, olha o que está acontecendo ao nosso redor. Então, esse é o contexto, é o nosso contexto. Vamos avançar mais 2 slides, mais um detalhe.